Fala galera, vamos para mais um vídeo do Malhando Cérebro. Hoje vamos falar de doenças infecciosas. Você quer saber tudo sobre o mundo microbiológico, sobre as infecções, sobre como elas acontecem, principalmente nesse momento que estamos vivendo uma pandemia neste mundo? Vem com a gente. Primeiro eu quero falar sobre o que é uma doença. Uma doença é um desajustamento ou falha dos mecanismos de adaptação do organismo ou ausência de reação aos estímulos em cujo a ação está exposto. Ou seja, o que é a doença? O nosso organismo ele trabalha com um equilíbrio perfeito. Uma função é equilibrada com a outra. O sistema nervoso se equilibra com o sistema respiratório. É um equilíbrio perfeito que a gente chama de homeostase corporal. Quando esse equilíbrio sai, quando acontece um desajustamento, desde que seja mínimo ou grande no nosso organismo, e produza sintomas clínicos, que são os sintomas febre ou os mais variados tipos de sintomas, nós temos uma doença. Quando acontece uma perturbação da estrutura, da função de um órgão ou do organismo, ou de um sistema todo, aí acontece uma doença. Lembre-se, temos um equilíbrio perfeito. Quando esse equilíbrio sai, e aparecem sintomas clínicos, que são evidências clínicas, que são os sintomas, aí isso acontece uma doença. Para se falar de doenças infecciosas, nós temos que falar de alguns conceitos. O que é uma doença infecciosa? Ela reflete a existência de um processo biológico, no caso a doença, produzido por um agente infeccioso. Como assim? Quando eu tenho um vírus, ou uma bactéria, ou um protozoário, ou um verme adentrando nas partes mais profundas do meu organismo, quando ele se fixa em alguma estrutura do meu corpo e ele entra no meu organismo, ou seja, quando ele tem acesso à linfa, a alguns órgãos, quando ele entra dentro do organismo, aí nós temos uma infecção. Isso é um processo infeccioso. Existe doença não infecciosa. O que é a doença não infecciosa? É uma doença que não é originada pela penetração de um micro-organismo. Como uma delas, nós temos o diabetes, nós temos doenças cardíacas, o diabetes é um tipo de doença que a gente pode usar como exemplo, e a doença cardíaca é um outro tipo de doença, porque nenhuma delas é provocada por um micro-organismo, são por outros fatores, outros vetores, mas ela é uma doença, mas ela não é infecciosa. E o que é uma doença infecciosa? Uma infecção, na verdade, é a penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um patógeno no organismo. Ou seja, um patógeno, quando eu estou falando de bactérias, protozoários, vírus. São os micro-organismos descobridos por Pasteur lá no século passado, que ele descobriu que aqueles seres microbiológicos causavam perturbações no nosso organismo. Quando eles entram no nosso organismo e se multiplicam dentro do organismo, aí nós temos uma infecção. Nós podemos citar o HIV, nós podemos citar a malária, nós podemos citar o herpes, nós podemos citar o COVID, a Covid-19 provocado pelo vírus SARS-CoV-2. São várias doenças, são enésimas. Existem doenças contagiosas ou infectocontagiosas. Como assim? Existem doenças que são doenças, mas elas não são contagiosas. Existem doenças que são doenças, mas elas já são contagiosas. Quer um exemplo? A malária e a dengue ela é provocada por um micro-organismo levado pelo Aedes aegypti. Mas, no entanto, alguém que pega uma dengue ou uma malária ou uma febre amarela, você pode ter um contato direto com ela, porque ela não vai te passar um micro-organismo por contato direto com ela. Agora já o Covid-19, provocado pelo vírus SARS-CoV-2, é totalmente diferente. Você não pode ter contato com aquela pessoa, porque essa doença já é contagiosa. Ela passa pelas microgotículas da saliva, como a tuberculose, como a hanseníase. Todas essas são doenças infecciosas, mas são contagiosas. Mas também nós temos doenças infecciosas que não são contagiosas, como a dengue, como a malária, como a pneumonia também, que não é contagiosa. Agora já a tuberculose, já a Covid-19, já a hanseníase, são doenças infecciosas altamente contagiosas. Toda doença contagiosa ela é infecciosa, mas nem toda doença infecciosa é contagiosa. Tem esse controvérsia. Curiosidades. Mortes por doenças infecciosas. São mais de 10 milhões de mortes em países desenvolvidos em todo o mundo.
A situação do Brasil, nós temos a tuberculose, que é uma doença respiratória provocada pelo vírus Mycobacterium tuberculosis. Ele entra no sistema respiratório, entra lá no pulmão e começa a causar danos no sistema respiratório. Tanto que um dos sintomas mais claros é a excreção de sangue da pessoa. Ela tosse e começa a excretar sangue. A outra que nós temos é a hanseníase, que no passado era conhecido como a lepra. Ela é provocada pelo vírus, pela bactéria Mycobacterium leprae. Ela ataca principalmente o quê? A derme, que é a pele, ela ataca os olhos e ela ataca a mucosa da boca. Os sintomas clínicos deles são o aparecimento de manchas por todo o corpo. Aonde aparecem essas manchas, perde a sensibilidade da pele, o sistema nervoso central não consegue mais se comunicar com a pele. E outra, você nos casos mais graves começa a se formar vários tumores por toda a pele, provocando feridas. Mas é claro, no passado que não tinha tratamento, hoje tem. Tanto para a tuberculose como para a hanseníase, que é a antiga lepra, existe tratamento por associação de antibióticos para matar essas bactérias, mas elas são doenças infecciosas altamente contagiosas. E aqui eu encerro o primeiro vídeo sobre as doenças infecciosas. Fica ligado porque vai ter mais vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Deixe seu comentário aqui embaixo, que a gente gosta muito de ler seus comentários. E indica esse vídeo para outras pessoas. E até a próxima.